Boa noite a todos, meu nome é Diogo, sou da Delphi Soluções. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso evento, agradecer um pouco pela paciência. Enfim, daremos início à nossa palestra com o Dr. Hélio Monteiro Júnior, palestra falando sobre arquitetura, palestra em si, enfim. O tema aqui está bem sugestivo, Anima Mundi, tá ok? Boa noite. Quando fui convidado para fazer esse trabalho, me vi numa situação um tanto quanto complexa. E era uma palestra para arquitetos, né? Eu penso que as pessoas que estão aqui, em sua maioria, são ligadas à arquitetura. Eu, como psicólogo, sou um filho da alma. E um psicólogo só pode falar da alma. Não tem mais outra coisa que o psicólogo possa falar, a não ser da alma. Mas me veio uma pergunta. Inclusive, eu procurei algumas pessoas, alguns amigos e amigas, eu tenho uma sobrinha que é arquiteta, eu perguntei a ela, né? E ela ficou assim meio em dúvida para me responder. E a pergunta é a seguinte, afinal de contas, a arquitetura é uma ciência exata ou uma ciência humana? Humana. Vocês não estão puxando meu saco não, né? Olha, ninguém pode negar que a arquitetura lida com a matemática, com a física, com a química, ciências duras, ciências exatas. Afinal de contas, o arquiteto domina essas artes. Mas sobre isso eu podia muito pouco acrescentar a vocês, né? Agora, se a arquitetura tem alguma coisa a ver com ciências humanas, eu poderia trazer uma contribuição na tarde e noite de hoje. E foi assim que eu fiz. Chamei para dançar um dos maiores pensadores do final do século XX, o criador da psicologia arquetípica, o psicólogo James Hillman. E ele escreve um livro para vocês, que vocês vão conhecer hoje. Extraordinário. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, basicamente, é estruturado nesse livro. O título do livro é Cidade e Alma. O Hillman propõe que o trabalho dos senhores, das senhoras, é um trabalho que tem a capacidade de interferir na subjetividade das almas que andam pelo mundo. Olha que coisa louca, né? Como o trabalho de um psicólogo pode atuar até mesmo de forma... de um arquiteto pode atuar até mesmo de forma terapêutica nos seres humanos. Isso é coisa muito séria. Eu fiquei muito impressionado com a colocação do Hillman e a maneira, é preciso que se diga, eu tive a oportunidade de conhecer o Hillman. Hillman morreu em 2010. Quando ele estava pronto para vir aqui ao Brasil, ele faleceu com câncer no pâncreas. Foi um dos maiores intelectuais que eu tomei conhecimento. Um ser extraordinário. A psicologia dele deu uma cambalhota no meu pensamento, interferiu demais na minha clínica e até hoje o pessoal que está aí pensando a psicologia profunda é muito influenciado pelo Hillman. E o Hillman escreve um livro de psicologia para vocês que são arquitetos. E foi bebendo nessa fonte que eu consegui desenvolver esse humilde trabalho que eu vou trazer para vocês hoje. É claro que eu vou precisar de uma boa vontade de vocês muito grande. Por quê? Porque eu não consigo passar essa ideia preso ao Zeitgeist de agora. A palavra Zeitgeist é uma palavra em alemão que significa o espírito do tempo. Qual o paradigma que está reinando, que está imperando? Nós, em quase toda a totalidade, somos filhos do paradigma cartesiano, mecanicista, reducionista. Se ficarmos presos nesse contexto cartesiano, nós vamos entender absolutamente nada do que o Hillman falou. E não vamos entender também, aliás, no modelo cartesiano que nos encontramos, a arquitetura é uma ciência exata. Não há espaço para conceber a arquitetura como uma ciência humana. Mas, graças a Deus, não somos seres humanos presos a um espírito determinado do tempo. Eu vou propor vocês para que vocês voltem um pouquinho no tempo, que saiam dessa coisa engessada de estar preso no tempo que nós vivemos. Eu vou propor vocês para vocês voltarem ao umbigo da civilização ocidental. Recentemente,
um amigo, colega, Dr. Henrique Pereira, foi à Grécia e quando ele retornou de lá, no aeroporto ele me ligou e falou assim, cara, agora eu entendo por que se diz que a Grécia é o umbigo do mundo. É porque lá na Grécia que começou tudo isso. Ou seja, a filosofia, que é a base que sustenta aquilo que nós chamamos de psicologia, na civilização ocidental começa na Grécia. E é lá na Grécia, mais especificamente, em 2 textos de Platão, um A República e o outro Timeu, que surge uma ideia que vai ser fundamental para os senhores. Aliás, gostaria de dizer-lhes que essa ideia, que está estruturada na filosofia de Platão, de Sócrates, mais especificamente no livro A República e o Timeu, é a base que sustenta a ideologia na qual a arquitetura é uma ciência humana. É claro que vai ser preciso um esforço da parte de vocês, por quê? Porque não tem como evitar, estamos presos nesse paradigma cartesiano. Do século XVII para cá, estruturamos uma cultura mecanicista, reducionista, e é muito difícil alçar voos. Até porque há uma coisa que se manifesta no homem, que os gregos se deram conta muito bem quando eles começaram a desenvolver o mito de Narcísio. Narcísio era aquela figura mitológica que quando passou na beira de um lago, ao ver a sua imagem refletida no espelho do lago, ficou apaixonado por ela. Temos um pouco de narcisismo, aliás, muito de narcisismo, aliás, com todo respeito, principalmente nessa área, né? Temos um narcisismo muito forte, tá? E o ser humano sofreu 3 feridas narcísicas. O que são feridas narcísicas? Foram situações que bateram muito fortemente no narcisismo humano. Porque o narcisismo humano faz com que a gente se sinta como the best the cook of the king. Somos o centro de tudo e de todas as coisas. A primeira ferida narcísica, a primeira pancada, o primeiro machucado no narcisismo da humanidade foi quando Nicolau Copérnico direcionou seu telescópio para o ar e observou uma coisa muito interessante. Não era o Sol que girava ao redor da Terra. A Terra não estava no centro do universo e todos os astros giravam ao redor dela. Não! Pelo contrário, era a Terra que girava ao redor do Sol. Nós que nos sentíamos seres de um mundo, de um único mundo, e tudo girava ao nosso redor, com a filosofia heliocêntrica, com a teoria heliocêntrica, sofremos a primeira pancada no nosso narcisismo. Não somos seres especiais que estamos no centro do universo. A segunda ferida narcísica que o ser humano tomou foi com o naturalista Charles Robert Darwin, quando ele cria a teoria da evolução das espécies e propõe que nós somos um subproduto de uma evolução que saiu do mineral, foi ao vegetal, daí o animal ao hominal. Ou seja, não saímos seres especiais, recém-criados, saídos da mão do Criador. A terceira ferida narcísica foi dada por um cara que, apesar de conhecer a psicologia dele, não sou adepto. Enquanto junguiano, eu tenho muita admiração pelo trabalho do Dr. Freud. Em 1899, o Dr. Freud publica o livro A Interpretação dos Sonhos. E com esse livro vem ao mundo a psicanálise. E desse livro, que tem muita coisa interessante, apesar de não ser freudiano, tem muita coisa interessante, eu calço uma frase dita por Freud no início do livro, que também é uma tremenda ferida narcísica. Freud, percebendo a existência do inconsciente, ele escreve no seu A Interpretação dos Sonhos a seguinte frase: nós não somos os senhores na nossa própria casa, ou seja, ela não mora sozinha aqui dentro. Há uma série de conteúdos psíquicos autônomos que atua, que Jung batizou-os com o nome de complexo. De cara, apresento-vos 3 feridas narcísicas, 3 coisas que embatem no narcisismo do homem e posicionam, olha só, você não está com essa bola toda. Você não é o centro do acontecimento de todas as coisas no mundo. Há mais do que isso. Então, falar de narcisismo humano é para lhes apresentar um conceito que é extremamente caro ao arquiteto. E é o conceito que surge mais ou menos na Grécia Antiga. Heráclito de Éfeso nos fala sobre isso. Sócrates nos fala sobre isso. Isso retorna depois da Grécia
Tempos depois da Grécia, isso retorna na Renascença, em Florença, com Marcílio Ficino. Um contexto que hoje está morto, abandonado pelo paradigma cartesiano. Mas eu proponho que vocês viajem comigo para reanimarmos o conceito de anima mundi. Coisa que já foi parte da nossa cultura, já sentimos, já andamos pelo mundo com essa ideia. E essa ideia se perde. A ideia da anima mundi. O que seria a palavra anima mundi? Anima mundi quer dizer a alma do mundo. Um mundo almado. Aqueles filósofos gregos concebiam a ideia de que o mundo era almado. Mas não é só as nossas plantinhas. Todo mundo fala, mas a plantinha tem alma, o cachorrinho tem alma. Tá, não é essa coisa do romantismo alemão, não. O mundo é um mundo almado. Essa cadeira tem alma e interfere na subjetividade de vocês. Aquele extintor tem alma e interfere na subjetividade de vocês. Era assim que os gregos antigos e o povo da Renascença concebiam o mundo. Para vocês hoje, filhos do paradigma cartesiano, isso parece um absurdo. Como pode uma cadeira ter alma? Como pode o extintor ter alma? E eu proponho a vocês que façam um silêncio psíquico para alguns segundos. Abandone esse sentimento cartesiano e entendam que a etimologia da palavra teoria é simplesmente um olhar distanciado. Teorias saem, teorias surgem. Toda teoria é um olhar distanciado. E hoje, para que eu possa fazê-los compreender o sentido de como um arquiteto faz ciência humana e como a praxe do arquiteto pode interferir nas pessoas, eu preciso que vocês voltem para a Grécia Antiga, voltem para a Renascença de Marcílio Ficino em Florença e concebam a ideia da anima mundi. Uma ideia que reinou pelo mundo durante muito tempo e que eu proponho a vocês que façam um esforço mental, ou acima de qualquer coisa, um esforço sentimental para conceber essa ideia que hoje nós, psicólogos da psicologia profunda, estamos sentindo que é o que está faltando para dar conta de toda essa demanda que está aí. E vou lhes provar ainda hoje de que a concepção da anima mundi é fundamental para os senhores e para as senhoras arquitetos. O que seria a anima mundi? Anima mundi, a alma do mundo. Uma alma que permeia todas as coisas que estão no mundo. Vamos nos aproximar lentamente desse conceito. A única coisa que eu peço aos senhores e às senhoras é para aliviarem um pouquinho o preconceito e tentarem viajar. Porque só assim eu poderia provar-lhes que a arquitetura é uma ciência humana. E a praxe dos senhores e das senhoras tem sim uma capacidade absurda, tremenda, de interferir na subjetividade humana. Agora prestem atenção. Se vos digo que existe uma alma do mundo, uma anima mundi, não o farei apenas impondo as minhas ideias. Não teria esse desrespeito com os senhores e com as senhoras. Vou chamar aqui todos os grandes pensadores da humanidade, de Kant, Arthur Schopenhauer, Jung, os homens que pensaram a humanidade e os trabalhos desses homens que corroboram o que eu vou estar lhe dizendo. O que vou estar lhe dizendo talvez lhe pareça um tanto quanto fantasioso, um tanto quanto mágico, mas não. Tudo isso está sustentado em muito trabalho acadêmico, trabalho científico. Antes dos senhores torcerem o nariz para o conceito da anima mundi, se acalmem. Porque eu falar isso não representa nada, mas tem muita gente interessante que não só falou, escreveu e provou esse conceito. Peço-vos aos senhores, enquanto arquitetos e arquitetas, que tenham a humildade para, pelo menos, receber essa ideia. E essa ideia vai interferir tremendamente no trabalho de vocês. Vamos tentar aproximarmos do que seria a anima mundi, uma alma do mundo que permeia todas as coisas do mundo, inclusive a matéria. Primeira definição, sempre aproximativa. Imaginemos a anima mundi como aquele lampejo de alma especial, aquela imagem seminal que se apresenta por meio de cada coisa em sua forma visível, dando uma disponibilidade para imaginação. Sua presença é como uma realidade psíquica. Atenção,
É a primeira aproximação que nós estamos fazendo do conceito de anima mundi, da alma do mundo. Requer de vocês um esforço imaginal. Olha aqui, ó. Imaginemos a anima mundi como que, sendo aquele lampejo de alma, uma espécie de lampejo de alma especial, aquela imagem seminal que se apresenta por meio de cada coisa em sua forma visível, dando uma disponibilidade para a imaginação, e sua presença é como uma realidade psíquica. Olha no extintor. Ele dá a vocês a capacidade de serem sensibilizados pela anima mundi e começar, através da subjetividade de vocês, criar ideias, tá? Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, isso não é conversa minha, já vou chamar o primeiro, vou chamar uma ciência dura para afirmar. Em termos de mecânica quântica, quantos extintores existem nessa sala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 extintores estão nessa sala em termos de mecânica quântica. Por quê? Segundo a mecânica quântica, cada um de nós estamos construindo um extintor diferente através da nossa subjetividade. Isso se chama fenomenologia. Existe um livro de mecânica quântica chamado Space Time Beyond, Espaço, Tempo e Além, onde o professor Fred Alan Wolf mostra, através de suas equações, que se todas as pessoas... Opa, é 28, tem mais um aqui, ó. Se todas as pessoas saírem dessa sala, sabe o que vai acontecer com esse extintor? Olha só, eu não estou falando de filosofia não, tá? Eu estou falando de mecânica quântica. Ele vai desaparecer, porque ele só está aqui porque nós estamos colocando ele aqui. E não é filosofia, não é psicologia, é mecânica quântica. Compre um livro, Space Time Beyond, Espaço, Tempo e Além. Autor, Fred Alan Wolf, uma das maiores autoridades de mecânica quântica do mundo. Por isso que eu proponho a vocês para tomarem um pouco de cuidado quando vocês forem rejeitar a ideia platônica de que existe uma alma do mundo. Vamos nos aproximar mais um pouquinho da anima mundi. Ela anima, ilumina o mundo. No entanto, essa súbita iluminação do objeto não depende apenas da sua parte formal e estética que o faz belo, mas sim dos movimentos da anima mundi, animando as suas imagens e afetando a nossa imaginação. Atenção, a anima mundi, ela consegue interagir com o sujeito afetando a imaginação. A palavra imaginação começa a ter uma prioridade muito grande. Eu sei o quanto é difícil convencê-los de que existe uma alma do mundo nas coisas materiais apenas com o meu tom de voz alto. Por isso, a toda hora eu vou parar um pouquinho e vou me escorar na ciência acadêmica, mecanicista, reducionista. E vamos começar. Aí tem um grande problema. Ver não tem nada a ver com os olhos. Olha só, ver não tem nada a ver com os olhos. Vamos tentar discutir isso. Há 500 anos atrás, na Idade Média, achávamos que a Terra era quadrada. Achávamos também que o Sol girava ao redor da Terra. 500 anos depois, vemos a Terra redonda e vemos que é a Terra que gira ao redor do Sol. Em 500 anos mudou alguma coisa na retina dessa mulher? Não. Qual foi o que mudou? O que houve de mudança? Porque há 500 anos atrás, víamos a Terra quadrada e o Sol girando ao redor da Terra. Depois de 500 anos, vemos a Terra redonda e é ela que gira ao redor do Sol. Mudou alguma coisa nas nossas retinas? Não. O que mudou foi as nossas ideias. Atenção, senhores, não vemos através dos olhos. Os olhos só nos dão percepção. Vemos através das ideias. São as ideias que nos permitem ver. Vemos por meio de ideias. Quanto mais ideia tivermos, mais vemos. E quanto mais profunda forem, mais profundamente vemos. Ideias são meios de considerar as coisas. Ideias nos dão olhos, deixam-nos ver. Ideias nos permitem visionar e através da visão podemos conhecer. Os olhos nos dão apenas a percepção. Não vemos com os olhos, meus queridos. Vemos através das ideias. E tem gente aí que ainda acha que você vê através dos olhos.
Isso se chama fenomenologia. O que nos permite ver são as ideias. A palavra eidos, em grego antigo, significa, que hoje foi traduzido para ideias, significa ver, enxergar. Eidos, que gerou ideias, significa ver, enxergar. E eu proponho que os senhores reflitam sobre a seguinte questão: não vemos com os nossos olhos, vemos através das nossas ideias. E vamos agora prestar atenção numa coisa bastante interessante. O trabalho que eu vou lhes mostrar agora é de produto de uma mulher que é detentora da patente dos neuropeptídeos. Esse pessoal que vai falar aí agora é gente muito séria, muito competente, não é blá blá blá, não. Estamos falando de ciência séria. Agora veja que coisa interessante que esse pessoal propõe. Bem, da forma como nosso cérebro está ligado, só vemos o que acreditamos que é possível. Nós igualamos padrões que já existem dentro de nós através do condicionamento. Então, uma história maravilhosa que eu acredito que é verdade e que quando os índios nativos americanos nas ilhas caribenhas viram as naus de Colombo se aproximando, eles não puderam vê-las porque eram tão diferentes de qualquer outra coisa que já tinham visto antes que não conseguiam ver. Quando a frota de Colombo desembarcou no Caribe, nenhum dos nativos conseguiu ver os navios, embora eles estivessem no horizonte. O motivo pelo qual não viram os navios era porque não tinham conhecimento no cérebro deles, nenhuma experiência de que navios grandes existiam. Então, o pajé começa a perceber que há ondulações lá no oceano, mas ele não vê o navio, mas começa a pensar no que estaria causando o efeito. Então, todos os dias ele vai lá e olha, e olha, e olha, e depois de um período consegue ver os navios. E depois que ele vê os navios, diz para todo mundo que existem navios ali. Como todos confiavam e acreditavam nele, também puderam vê-los. Veja bem, isso é coisa muito séria. A mulher é detentora da patente dos neuropeptídeos, uma das maiores cientistas do mundo vivo hoje. E isso é conta corrente no meio de antropólogos, no meio de psicólogos, de físicos. O que eu quero mostrar para vocês sobre isso? É que não vemos com os nossos olhos, vemos através das ideias. Proponho a vocês se desarmarem desse paradigma cartesiano, mecanicista, reducionista, para quê? Para que nós possamos compreender o que temos que tratar na noite de hoje. Observe que eu estou de volta, eu estou circumambulando, tendo como objetivo convencê-los do seguinte: abandonem o modelo cartesiano. Até porque o modelo cartesiano deu nisso que vocês estão vendo aí, né? Numa linguagem bem chula e vulgar, tiro, porrada e bomba. Estamos vivendo uma situação completamente caótica. Essa conferência aqui hoje tem a pretensão de chamar pessoas como vocês para fazer um trabalho que vai interferir na subjetividade humana. Os senhores estão sendo convocados para contribuir para a melhora de tudo isso aí. E ao final vocês vão entender. Olha, como eu disse para vocês, a gente não está aqui querendo enfiar pela goela de vocês ideias que são nossas. Esse daí, Arthur Schopenhauer, é um dos maiores filósofos da modernidade. Ele escreve um livro intitulado O Mundo como Vontade e Representação. A base filosófica para aquelas ideias da mecânica quântica advém do filósofo Arthur Schopenhauer. O professor Fred Alan Wolf, no acelerador de partículas do CERN, propõe as ideias que está no livro dele, porque ele bebeu em Schopenhauer no século XVIII. Ou seja, o universo é vontade e representação. Nós temos uma coisa chamada vontade, muito difícil de definir na filosofia schopenhaueriana, mas que essa nossa vontade nos permite construir representação das coisas. E essa representação das coisas que existem. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que não é uma questão de impor ideias, é uma questão de mostrar a vocês que as ideias que eu estou tentando defender aqui, o conceito da anima mundi, não é uma coisa aleatória. Ela pode não estar no contexto do paradigma cartesiano, mas ela tem uma sustentação muito forte para que nós possamos discutir sobre ela. Agora,
Vamos chamar para dançar aquele que constrói a psicologia que eu faço, o Dr. Carl Gustav Jung. E vamos falar de alguns trabalhos de Jung, mais especificamente sobre a sincronicidade, que Jung chama de uma conexão acausal. O que seria a sincronicidade? É quando dois fenômenos têm ligação significativa, porém não têm ligações casuísticas. Por exemplo, ela sonha a noite toda com uma coleguinha dela que ela não vê há mais de 30 anos. Foi coleguinha dela no jardim da infância, tá? Ela nunca mais viu essa menina. E numa bela noite ela vai dormir e sonha a noite toda com essa coleguinha. Acorda, vai trabalhar e quando ela está atravessando a Rio Branco, no outro dia de manhã, quem vem do outro lado da rua? Essa coleguinha. Há uma causa que explique isso. Ela sonhou com uma menina que ela conhecia há mais de 30 anos atrás. E no outro dia, ela encontra... Qual a causa que explica isso? Não tem causa, mas tem significado. Fenômenos que não têm ligações casuísticas, mas têm ligações significativas, são chamados por Jung de fenômenos sincronísticos, sincronicidade. Aliás, que é para acabar com qualquer dúvida e qualquer preconceito, eu desafio a todas as pessoas que estão aqui presentes agora, eu espero que não se acovardem, a dizer, se algum dia na sua vida não teve um sonho e de repente aconteceu alguma coisa profundamente igual ou talvez totalmente igual no dia a dia, no hora. Há alguém aqui que levantaria o dedo? Eu nunca tive sonho e de repente aconteceu alguma coisa parecida ou igual. Eu sei que ninguém vai levantar a mão, sabe por quê? Porque isso é uma função transcendente da psique. Todos vocês experimentam a sincronicidade no dia a dia, no hora. E eu acho que eu já vi isso aqui, ó. Agora ele vai falar isso, ó. Agora fulano vai chegar. Quem é que já não viu isso? Quem é que não passou por um fenômeno sincronístico? Eu vou dizer para vocês, vocês passam a toda hora e a todo instante. O problema é que vocês não estão atentos para perceber. A esses fenômenos que têm relação significativa, porém não têm relações casuísticas, Jung chamou de sincronicidade. Como é que ele descobriu isso? Ele estava no consultório dele, tratando de uma paciente, uma grande empresária, uma mulher fálica, uma mulher de negócio, imagine, estamos falando de 1932, 33, mais ou menos, né? Jung nasceu em 1875, né? Uma mulher muito mecanicista, muito reducionista, uma mulher empresária, muito dinâmica e estava com a neurose muito forte. Há 6 meses ele tentava tratar dessa mulher e a mulher não evoluía nada. Era uma mulher muito dura, muito mecanicista. Ele pedia para ela contar sonhos, ela não contava sonhos. Nessa sessão, ele ia propor a ela que ela procurasse outro profissional porque ele não estava conseguindo ajudá-la. Nessa sessão, ela chega, tá? E fala para ele, o senhor vive pedindo para me contar sonho? Essa noite eu tive um sonho. Aí ele sentou na cadeira porque o bom analista, quando o paciente diz que sonhou, ele relaxa e fala, opa, deitei, agora eu faço o meu trabalho. Né? É o que eu digo para os meus pacientes. Quer sair rápido daqui da clínica? Traz sonho. Se trouxer sonho, sai rápido. Agora, se não contar sonho, vai demorar um pouquinho. Né? Então, o que acontece? Quando a mulher falou que tinha um sonho para contar, ele sentou na cadeira e esperou ela contar. Ela falou assim, olha, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que o meu marido me deu um broche todo de ouro, cravado com pedras preciosas, era um escarabídeo, um besouro, ele era muito bonito. Quando ela estava falando isso, o Dr. Jung sentiu umas batidas secas na janela. Uma batidinha seca, ele abriu a janela, entrou um besouro, ele pegou nós e falou, esse é o besouro do teu sonho, mulher? Tomou um susto. A partir desse impacto, desse acontecimento de sincronicidade, a terapia da mulher fluiu e a mulher logo depois teve alta. Ela estava contando que tinha ganho do marido, um broche de ouro com pedras preciosas. Quando ela estava contando isso, ele abre a janela, entra um besouro alado, ele pega, ele fala assim, esse é o besouro do teu sonho? A mulher toma um impacto, ou seja, o materialismo, o mecanicismo dela foi fortemente abalado por um fenômeno sincronístico, a terapia fluiu e a mulher logo depois teve alta. Outra coisa interessante, olha que coisa bacana. Quem viu aquele filme A Múmia, que viu aqueles besouros entrando na carne das pessoas, o besouro, na cabala egípcia, representa as forças do inconsciente. Olha que coisa interessante. Não é só o fato acontecido, a imagem, a metáfora que estava ali era de um besouro, como sendo o mensageiro do inconsciente para dizer para ela, para de palhaçada e vamos resolver tudo. Sai dessa dureza, dessa coisa rígida, afrouxe essa alma que a gente precisa cuidar dessa alma. Tá? Outro paciente bastante interessante. Uma mulher chega na clínica no primeiro dia,
dizendo que ela estava muito preocupada, porque ela estava chateada, porque ela tinha um problema muito sério. Ele perguntou o que é. Ela falou assim, olha só, todas as vezes que eu tenho um sonho que se repete, que na minha janela tem vários pardais, um ao lado do outro, pronto, morre uma pessoa da minha família. Assim foi na morte da minha avó, assim foi na morte da minha madrinha e assim foi na morte do meu tio. Quando ela está contando isso, ela estava de trás para a janela. E Jung pega o telefone e fala para ela assim, qual o telefone da sua casa? Qual o telefone da sua casa? Sabe por quê? Porque atrás dela tinha uma porção de pardal posado na janela, um ao lado do outro. Ele liga para a casa dela, o marido dela estava infartando naquele momento. Sincronicidade. Sincronicidade. Agora, tem uma outra coisa para dizer para vocês. Na mitologia germânica, que ele é suíço-alemão, tá? E a mulher também, sabe que existe na mitologia germânica? Os pardais são aqueles que vêm buscar a alma dos vivos para levar para o mundo dos mortos. Olha a metáfora que está posta aí. Não é um fenômeno, não é um impacto de curiosidade, há um processo de inteligibilidade, há um telefinanismo nesse conceito. E aí, Jung começa a escrever sobre sincronicidade, uma conexão acausal, um fenômeno que para mais e para menos qualquer um de vocês já deve ter experimentado. Tá? Agora, quando ele começa a pesquisar a sincronicidade, ele começa a se dar conta de um nível da psique que ele chama de nível psicoide e escreve um dos melhores livros sobre o inconsciente que eu conheci, tá? Psicologia e Alquimia. Revendo o trabalho daqueles alquimistas da Idade Medieval, ele propõe a existência na psique de um nível que ele chama de psicoide. O que é o nível psicoide? É um nível que está entre o psíquico e a matéria. É um nível da psique que oscila entre o que é psíquico e o que é matéria, tá? Vamos ver algumas coisas que ele fala sobre isso. E a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte, olha só. A minha alma está dentro de mim. Não, você está dentro da sua alma. Olha que coisa interessante. A psique não é algo que começa e termina somente em seres humanos e em isolamento do cosmos. Há uma dimensão na qual a psique e o mundo interagem. Há uma dimensão na qual a psique, ou seja, a cabeça de um ser humano, o sonho daquela mulher e o besouro interagem intimamente, se refletem reciprocamente. A maior parte da alma está fora do mundo. Atenção, senhores. Por que eu trago a sincronicidade? Para dizer para vocês que a alma de vocês, o espírito de vocês, tem um nível que interfaceia um contato com a matéria no mundo. Jung chama esse nível de nível psicoide. Todos esses processos eu estou vos apresentando para te dar a ideia de que existe uma anima mundi, uma alma do mundo. E não estou fazendo isso impondo as minhas ideias de psicólogo, estou fazendo isso trazendo o trabalho de gênios que revolucionaram o pensamento humano. Agora, atenção, se existe uma alma no mundo, não sou só eu que projeto as minhas doenças, o meu sofrimento no mundo. Olha aqui, ó. Não apenas a minha patologia se projeta sobre o mundo está me inundando com o seu sofrimento que não se alivia. Atenção, senhores! Estou propondo agora, como psicólogo da psicologia profunda, de que o mundo, as coisas do mundo, projetam doença nas pessoas. Já começaram a perceber que daqui a pouquinho vocês estão entrando no jogo, né? Porque o mundo que está lá fora, muitas das vezes foi projetado por quem? Por arquitetos. E aí vocês começam a ver como a sabedoria chinesa, milenar, já tinha sacado isso quando eles desenvolveram uma coisa chamada Feng Shui. Ou seja, a maneira com que você organiza, a maneira com que se projeta um ambiente pode ser uma coisa que vai trazer saúde ou pode ser uma coisa que vai trazer doença. Senhores, eu gostaria que os senhores, a partir de agora, não piscassem. Porque a partir de agora, nós vamos começar a entender de que maneira arquitetos podem, através da sua praxis profissional, interferir ou de forma positiva ou de forma negativa na psique humana. Como? Com o trabalho de vocês, com o que vocês fazem. Se ao saírem daqui,
vocês tiverem a consciência de que talvez o trabalho de vocês seja alguma coisa muito mais profunda e muito mais complexa que a faculdade de vocês ensinou, eu fico em paz. A minha missão está cumprida. Eu sou apenas um recadeiro. Observe bem, olha aqui, ó. Não apenas a minha patologia se projeta sobre o mundo, ou seja, a psicologia, até algum tempo atrás, achava que a psique agia no intra e no intersubjetivo. Se quiséssemos melhorar o mundo, melhoraríamos médicos, arquitetos, engenheiros e o mundo ficar melhor. Hoje nós estamos propondo uma outra ideia. Não somos só nós que projetamos as nossas doenças no mundo. O mundo se atravessa nas nossas almas. O mundo interfere na nossa subjetividade. E quando esse mundo é um país como o Brasil, com tudo isso que acontece, vocês têm uma ideia do que isso pode fazer, né? Aqui está o livro, que eu considero uma obra-prima, que James Hillman escreve sobre a psicologia arquetípica e a profissão de vocês. Cidade e Alma, Psicologia versus Arquitetura. Um tratado extraordinário sobre arquitetura e psicologia. Separei alguns capítulos do livro. Um deles é Anima Mundi. Você não consegue entender a função de um psicólogo, ou desculpa, a função de um arquiteto em termos de ciências humanas, se você não entender o conceito de Anima Mundi. Um outro capítulo é Cidade e Alma. Depois tem um capítulo intitulado Interiores no Design da Cidade, O Teto. Depois tem outro, Alma e Dinheiro. Beleza natural sem a natureza. A repressão da beleza e o que é enorme é feio. Uma aula de psicologia profunda, de psicologia arquetípica, usando a praxe do arquiteto. Agora, nós precisamos entender, sim, de que maneira um arquiteto pode interferir como se fosse uma ciência humana. De que maneira o trabalho de vocês, a praxe de vocês, pode gerar saúde ou pode gerar doença. Agora sim, nós estamos chegando aonde eu queria levar vocês. Eu queria levar vocês para essa conclusão aqui, ó. O arquiteto tem a capacidade de almar as coisas. Parece um absurdo, muito doido para vocês, né? Eu, quando apresentei esse trabalho para uma paciente minha, ela falou assim, você vai entregar um baseado para cada uma das pessoas que forem assistir a palestra? Porque se você não entregar, vai ficar complicado. Eu falei, você está subestimando as pessoas, tá? Olha que coisa doida, ó. O arquiteto tem a capacidade de almar as coisas. Atenção, o trabalho dos senhores e das senhoras, ao projetar tanto uma edificação como um ambiente, ele tem a capacidade de dar alma a uma edificação, de dar alma a um ambiente. Hoje nós sabemos que existem cidades anorexas, existem cidades depressivas, existem ambientes e ambientes, e são os senhores que estão fazendo a diferença. Vou confessar uma coisa, até conhecer esse trabalho do Hillman, que eu conhecia há 10 anos atrás, a arquitetura para mim era nada. Tá? Eu achava a profissão de vocês nada. Só sabia fazer aquela brincadeira. Ah, você é arquiteto porque não foi bicho suficiente para ter decorador. Eu só sabia ficar brincando. Quando eu conheci o trabalho do Hillman, hoje eu compreendo a profundidade do trabalho dos senhores e das senhoras. Sabe por quê? Porque o arquiteto tem capacidade de dar alma às coisas. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que fala, esse cara fumou maconha estragada. Não. Eu vou mostrar para vocês, tá? Não estou com demagogia, não. Isso é coisa muito séria, tá? Primeira coisa que eu quero lhes mostrar. Essa palavra aqui, ó, é uma palavra grega, aiestesis, e significa a percepção feita pelo coração. Agora, nós vamos começar a quebrar o paradigma. Porque no paradigma mecanicista, reducionista, cartesiano, toda a percepção é feita pelo cérebro. Se a percepção é feita pelo cérebro, a percepção é literalista. Existem objetos inanimados que não têm alma. Só que nem sempre foi assim. No mundo grego, a percepção não era feita pelo cérebro. No mundo grego, a aiestese, a percepção, ela é feita pelo coração. O órgão de percepção
é o coração. E não só no mundo grego, não. Eu tenho uma formação de medicina tradicional chinesa. Para os chineses, a percepção é feita pelo coração. Agora, o coração da estesis não é o coração como uma bomba, como um músculo que pulsa sangue. Não é o coração de Augustinho, o coração do contato com Deus, da espiritualidade. Não é o coração dos românticos. Aonde estão os sentimentos? Não abandone esse coração. E fique com o coração que dá a percepção, através da imaginação e através da fantasia. Senhores, para arquitetos, o cérebro nunca deveria ser o órgão de percepção. Para qualquer arquiteto, o coração seria o órgão de percepção. A estese significa a percepção feita pelo coração. Mais uma vez, vamos quebrar o paradigma. Vamos voltar para a Renascença, vamos voltar para Florência, para Marcílio Ficino, vamos voltar para Platão, vamos voltar para Heráclito e entender que a percepção ela é feita através da estese, a percepção feita pelo coração. Uma palavra cara aos senhores. Tá? Essa aqui, ó, em grego. A estética, que traduzindo virou o quê? Estética. Tá? A estética é o quê? A percepção, a sensação, a sensibilidade. É um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza da beleza e dos fundamentos da arte. Ela estuda o julgamento e a percepção do que é considerado beleza, a produção das emoções pelos fenômenos estéticos. Atenção! A estética, que evoluiu de estese, que traduzida para o nosso tempo é estética. Uma coisa extremamente cara ao trabalho do arquiteto. Concordam comigo que a estética é algo extremamente caro ao trabalho do arquiteto? O problema é que nós precisamos compreender, né, qual é a importância que a estética tem nessa coisa de fazer com que os arquitetos tenham a capacidade de almar as coisas. Agora nós vamos ter algum preâmbulo de como, do lugar do arquiteto, vocês têm a capacidade de almar as coisas, você tem a capacidade de produzir edificações, você tem a capacidade de produzir objetos, você tem a capacidade de produzir ambientes que vão ter alma. Agora como? Como que um arquiteto consegue dar alma a alguma coisa com o seu trabalho? Eu ficaria aqui, o livro é um livro grande, eu não ia massificar vocês tratando de todos os capítulos do livro. Eu trouxe alguns pontos que são importantes para vocês entenderem mais ou menos como o trabalho de um profissional de arquitetura pode almar e pode interferir na subjetividade de seres humanos, trazendo saúde para eles. Tá? Vamos ver algumas coisas interessantes. Primeira coisa, veja se vocês concordam com essa frase. Uma resposta estética ao mundo vincula a alma individual à alma do mundo. Atenção! Atenção! Uma resposta estética ao mundo, ou seja, quando vocês realizam a sua praxis profissional, dando uma resposta estética através do trabalho de vocês, vocês podem pegar a alma dessa mulher e vincular com a anima mundi. Senhores, os senhores e as senhoras são chamados para dar respostas estéticas ao mundo. O trabalho de vocês bem feito, com uma boa resposta estética, pode vincular a alma de um ser humano com a anima mundi. Vamos elaborar mais um pouquinho isso. Primeiro, aliás, eu queria falar de uma coisa para vocês. Queria falar um pouquinho, mais ou menos, de como nós estamos hoje no mundo, né? No mundo em que vivemos numa cultura de zumbis hiperativos. Outro dia eu estava no aeroporto e é assustador. Eu levantei assim, olhei, aquilo estava assim, todo mundo assim, ó. Nós estamos criando uma geração de zumbis hiperativos, né? Hoje, nesse mundo, nós temos net, internet e Bernadette, e todo mundo lá. Né? Uma coisa assim, assustar. Faça o seguinte, ó, cheguem no aeroporto, vão para a sala de embarque, sentem. Daqui a pouquinho vocês levantam e olhem no horizonte. Está todo mundo assim. Tá? Uma geração de zumbis hiperativos. O que a tecnologia fez com a gente? Cometeu um crime muito grande. Vocês ficam preocupados com câncer, com leucemia, tá? O aumento da velocidade. O aumento da velocidade. Porque olha você acordando, ó. Acordou. Hoje eu tenho que fazer isso assim, eu vou passar, eu tenho que pagar aquela conta também, eu vou aproveitar, como eu gostaria de pagar. Ou seja, esse tic-tac é 24 horas por dia. E tem gente que dorme e continua lá, dormindo, né? Esse diálogo interno é a desgraça do ser humano. E esse diálogo interno está cada vez mais acelerado.
muito acelerado. Existe um físico aí chamado Schumann, que fez um trabalho muito sério sobre a ressonância de Schumann. Ele disse que um dia, hoje, dura 22 horas. Ele provou isso academicamente, provou isso em termos de física. Um dia está durando 22 horas, um dia não tem mais 24 horas. Por quê? Está muito rápido. Esse corre-corre, essa coisa está sendo a desgraça, a velocidade está muito grande. E como que os senhores poderiam contribuir para trazer um certo equilíbrio para as pessoas, para trazer um pouco de paz? É muito simples. Olha aqui, ó. Primeiro, uma resposta estética aos detalhes. Atenção, detalhes. Sobre detalhes, quero dizer uma coisa. As pessoas costumam dizer o seguinte: o diabo está nos detalhes. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Deus também. Deus também, tá? Olha aqui, ó. Primeiro, uma resposta estética aos detalhes poderia nos desacelerar radicalmente. Reparar em cada acontecimento limitaria nosso apetite pelos acontecimentos. Ou seja, se o trabalho de vocês dá uma resposta estética aos detalhes, a alma que se defronta ao trabalho de vocês, ela para ter a percepção desse detalhe estético. E ao fazer isso, vocês conseguem desacelerar essa alma. Vocês têm ideia do trabalho terapêutico que está fazendo com isso? Veja como o detalhe, olha só, como simplesmente a atividade, os detalhes estéticos de um projeto de vocês desaceleram o funcionamento psíquico. E desacelerar o funcionamento psíquico hoje é prioridade no mundo. O nível de ansiedade está muito grande. Vivemos num mundo em que o jornal da manhã embrulha o peixe da tarde. Não dá tempo. E essa velocidade faz com que os maiores absurdos aconteçam e a gente não tenha percepção. Uma criança tomou uma bala perdida, coisa tal, no outro dia você já ou seja, a velocidade das notícias, dos acontecimentos endurece, gelam o coração e a gente não tem mais percepção da iniquidade que nós nos encontramos. E como um terapeuta da alma, eu vos digo, esse é o grande problema do mundo, do ser humano hoje. Veja como um detalhe, apenas um detalhe, a percepção, os detalhes estéticos de um projeto pode provocar uma desaceleração da alma. Talvez os acontecimentos acelerem-se proporcionalmente ao fato de não serem apreciados. Talvez os acontecimentos aumentem em dimensão e intensidade por não serem reparados. Atenção, essa padronização que está aí, essa bagunça, as pessoas pegam um padrão e fazem aquela caixa quadrada, botam uma parede, botam uma cozinha, não entra aquele que cuida da estética, que cuida dos detalhes. Se o trabalho do arquiteto é bem feito, a estética é convidada a participar da subjetividade do ser humano. E as pessoas que habitam aquela edificação, habitam aquele ambiente, elas podem ser desaceleradas. Por quê? Essa padronização vulgar que está no mundo, inclusive prejudicando o trabalho de vocês, né? Essa padronização vulgar que está aí, o que ela faz? Ó, os acontecimentos aceleram-se proporcionalmente ao fato de não serem apreciados. Talvez os acontecimentos aumentem em dimensão e intensidade por não serem reparados. O trabalho de um bom arquiteto, através da estética e dos detalhes, é fazer com que as coisas sejam reparadas. E quando a alma vai reparar, ela desacelera. A reação estética nunca é um panteísmo vago, uma adoração generalizada da natureza ou mesmo da cidade. Em vez disso, é aquela vigilância agradável dos detalhes. Olha só, o trabalho de vocês, ele é um trabalho profissional quando ele tem esses detalhes estéticos. Então, olha só, ela é uma vigilância agradável dos detalhes, aquela intimidade de um com o outro, como nos amantes se conhecem. Olha só que coisa interessante. É esse detalhe, essa coisa de intimidade que o cliente de vocês vai ter com o projeto, tá? Vamos andar para um outro lado. Personificar. Concordam comigo que vocês chegam, olham um cliente, entendem mais ou menos o zeitgeist dele, ou seja, a mente dele, o que ele pensa, o que ele sente, e é a partir daí que vocês vão desenvolver o projeto? Não é assim que o trabalho de vocês funciona? Então, na verdade, o que vocês estão fazendo com esse projeto? Vocês estão personificando. Concordam comigo que o trabalho de vocês é personificar um projeto? Então, olha só, personificar é um modo de ser no mundo e de experimentar o mundo como um campo psicológico. Quando você personifica a casa do cara, ele passa a interagir com essa casa num modo psicológico. Gente, por favor, vocês fazem isso, vocês sabem disso.
Essa é a grandiosidade do trabalho de vocês. Ao personificar um projeto, vocês dão alma para a casa do cara, ele interage com a casa de outra maneira. Pode parecer bobagem, mas isso, para quem lida com a alma, é muito caro. Olha aqui, ó. O amor personifica tudo que ama. Atenção, o amor personifica tudo que ama. Apenas personalizando é que podemos nos apaixonar. Quer ver? Você é casada? Não. Você é casada? Você é casada? Como é que você chama o seu marido? Não é o nome dele, eu quero saber como é que você trata ele. Josézinho. Como é que é? Josézinho. Josézinho, tá? Como é que você trata o seu namorado? Qual o nome que você deu para ele? Amor. Amor. Olha aqui, ó, amor. Eu já vi uma chamar dela de periquitinho, meu periquitinho, tá? Nós personificamos. O amor, ele tem essa necessidade de personificar, porque ao personificar, a intimidade aumenta, tá? Bebezão. Conhece o Bebezão, Adriana? A Adriana conhece o Bebezão. A Adriana chama dela de Bebezão. Bebezão é esse rapaz aqui, ó, tá? Bebezão, tá? Periquitinho, tá? Nós temos, ao personificar o outro, isso é do amor, o amor precisa personificar. Então, olha só, o amor personifica tudo que ama. Quem chama o marido de Antônio, de Paulo, tem que tomar cuidado, porque alguma coisa errada que não está certa, tá? O amor personifica tudo que ama. Apenas personalizando é que podemos nos apaixonar. Amar é um caminho de conhecimento. E para que o amor conheça, ele tem que personificar. Sem essa personificada no relacionamento, você não vai se aproximar, você não vai tocar o outro. Vejam que para o amor é importante personificar. Será que por trabalho de vocês é importante personificar? Somente as coisas personificadas, individualizadas, podem ser amadas. Veja como o trabalho do arquiteto, personificando um ambiente, ele dá a condição desse ambiente ser amado pelo seu cliente. Ora, eu ficaria aqui durante muitas horas entrando em detalhes de como o trabalho de vocês tem a capacidade de interferir na subjetividade de seres humanos. Como vocês realmente são seres que podem dar alma aos objetos, às coisas. Esse país está causando muita dor e muito sofrimento a pessoa como vocês, porque a construção civil, a área que vocês atuam, ela simplesmente desapareceu. Meu sobrinho Felipe vai falar daqui a pouco sobre a Delphos, e ele nos falava de uma reunião que ele foi com os arquitetos mais renomados dessa cidade. E por uma questão de ética, não vou citar o nome, um arquiteto que é the best the cook of the king, nessa reunião disse, olha, hoje, se me pedirem para me projetar a casinha do cachorro, eu projetar, porque eu não tenho obra nenhuma. Vocês estão passando por um momento de muita dificuldade, de muita dor. Mas eu posso garantir para vocês o seguinte, sair desse contexto não será através do paradigma que vocês conheceram. Só quando vocês derem aquilo que Carlos Castaneda fala, uma cambalhota no pensamento. Proponho, com essa humilde palestra, que vocês comecem a pensar que a única maneira de responder esse desafio que vocês estão enfrentando é procurando entender mais profundamente qual é a praxe do arquiteto. Pode parecer assim um tanto quanto ingênuo, infantil, propor a vocês que mudem um olhar para um olhar mais psíquico, mais espiritual, mas eu vos digo, do lugar de alguém que pensa a cultura como filósofo que sou, é a maneira que vocês têm para superar todos esses entraves, para compreender que sair desse contexto só mudando a receita que aí está. E o mais importante de hoje aqui é os senhores e as senhoras terem a consciência da responsabilidade que os senhores e as senhoras têm com o mundo como ele está e como vocês podem interferir positivamente no mundo. Entender positivamente o que está se passando no mundo e como, através do trabalho de vocês, vocês podem fazer alma no mundo. O trabalho tem sido muito mal compreendido. As pessoas acham que o trabalho é o lugar onde a gente ganha dinheiro para pagar as nossas contas. Esquece. O trabalho é a condição de saúde mental.
Você pode até ganhar dinheiro para pagar as suas contas, não resta dúvida, mas muito mais do que isso, é através do trabalho que você conquista a saúde mental, é através do trabalho que você faz aquilo que os americanos chamam de soul make. Vocês fazem alma. Convoco-os todos a tentarem superar toda essa imundície que está aí através do trabalho de fazer arquitetura, tornando pessoas melhores e se tornando pessoas melhores também. Eu me lembro do mestre Caeiro. Tá? Mestre Caeiro é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, né? Existencialista clássico, né? Existem vários heterônimos de Pessoa, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, mas o mestre de todos esses heterônimos era Alberto Caeiro, né? E Alberto Caeiro um dia propôs um soneto que colocava aquele povo que deu a base da nossa genética no lugar certo, porque aqui no Brasil a gente conta piada de português, né, chincalha os portugueses e coisa e tal, né, mas eu acho que está injusto. Por quê? Porque o povo português teve uma participação na história extraordinária. Imagine que esse povo, lá atrás, há 500, 600 anos atrás, eles pegaram uma agulha, colocaram um imã, pregaram uma porção de madeira, colocaram um pano pendurado e descobriram um outro mundo. Para você ter uma ideia como esses homens eram especiais, acreditava-se que o bojador é aquela linha do horizonte, do outro lado era um precipício com monstros, com buracos, e os portugueses assim mesmo pegaram uma agulha imantada, um pedaço de pano, um monte de madeira e descobriram uma outra realidade. Deram um salto paradigmático construindo um outro mundo. Tá? E nós contamos piadas de portugueses. Negligenciamos essa genética que pode ter sido muito interessante. Aliás, a língua portuguesa é uma das mais ricas que existe. E a única pessoa que eu conheço que fez jus ao povo português foi Alberto Caeiro, esse heterônimo de Fernando Pessoa, quando ele concebeu o soneto Mar Português. A maioria de vocês conhecem. E esse soneto, ele diz mais ou menos assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas crianças choraram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso. Ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É que para passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, perigos e abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Muita paz para vocês, muito obrigado pela atenção, viu?